Graça e paz de Cristo. Hoje é dia 14 de março de 2025 e nós vamos meditar em Provérbios 14. O livro de Provérbios é um livro que nos traz recomendações para uma vida próspera e ele tem 31 capítulos. E março tem 31 dias, então nós estamos meditando em um capítulo por dia. Provérbios 14 é um capítulo que nos fala sobre a mulher sábia, sobre o temor ao Senhor, sobre riqueza, sobre planejamento, a ira, a justiça, a paciência e a inveja. Esses são os temas que nos são ensinados em Provérbios 14. E prosseguindo aqui na série que se chama Pílulas de Provérbios, nós começamos no dia 1º de março com o Provérbios 1, fomos avançando e estamos agora na pílula 93. Terminamos ontem a pílula 92 e aqui a 93 é A mulher sábia edifica sua casa. Essa pílula está no versículo 1, que fala: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. As anotações são: número 1, a mulher sábia é a mulher virtuosa, de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Lá em Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10 até o versículo 31, nós lemos várias orientações de uma mulher virtuosa. E lá nós lemos que a mulher virtuosa é aquela que trata bem o seu marido, cuida bem dos seus filhos, é aquela que teme ao Senhor, que coloca a sua vida em oração, em leitura da palavra, em santidade, em jejum, é aquela que busca acordar cedo para cuidar da alimentação, das roupas e do agasalho da sua família, e é aquela mulher que procura aprender a usar a máquina de costura para poder criar os seus cintos para oferecer aos comerciantes, para que eles vendam. Então, o texto de Provérbios 31 fala que a mulher sábia, virtuosa, é uma mulher empreendedora. É uma mulher que tem os seus próprios negócios. Muitas pessoas dizem que a mulher da Bíblia é a mulher que fica apenas em casa, cuidando das coisas domésticas e que não faz mais nada, a não ser cuidar das coisas domésticas. Mas o texto de Provérbios, capítulo 31, fala claramente que a mulher virtuosa é aquela que produz cintos e entrega para os comerciantes venderem. Também fala que é aquela que administra bem o seu negócio, aquela que avalia uma propriedade e a adquire. Então, a mulher virtuosa é aquela que sabe fazer a verificação de propriedades, fazer a compra e fazer a venda. Esse é o texto de Provérbios, capítulo 31. Então, aqui, esse texto que fala que a mulher sábia edifica sua casa deve ser lido juntamente com Provérbios, capítulo 31, para se ter um entendimento completo do que significa ser uma mulher sábia. Anotação 2, uma das características da mulher sábia é que ela teme ao Senhor, eu já comentei isso, está inclusive em um dos versículos de Provérbios 31. E anotação 3, a mulher insensata é aquela que despreza ao Senhor. Aquela que despreza ao Senhor ignora o que diz a palavra, faz e aquilo que bem entende. Segue a sua vida, muitas vezes pelos parâmetros do mundo, e se deixa influenciar pela moda, pelas palavras insensatas de outras amigas e mulheres que levam para o caminho mau. Ela não cuida bem de si, não cuida do marido. E se não cuida bem de si, tem aquelas mulheres que depois que estão casadas, relaxam no cuidado com a aparência. É importante cuidar da aparência mesmo para o seu marido. Não cuida bem do marido e dos filhos. Muitas vezes não presta atenção nas necessidades que eles têm, das finanças da casa. Existem mulheres que depois que se casam, pensam que
A responsabilidade de ser o provedor da família é exclusivamente do marido e elas administram o dinheiro gastando de maneira excessiva, colocando gastos e despesas que ela considera que são necessários e não conversa com o marido a respeito dos recursos que estão disponíveis. É claro que é muito bom morar em uma casa nova, é claro que é muito bom poder trocar de carro todo ano, é claro que é bom poder trocar de telefone celular e esses equipamentos o tempo todo para você ter o mais moderno. Mas tem mulheres que fazem um acordo com o marido dele ser o provedor, o marido concorda que ele vai ser o provedor e a mulher não conversa sobre quanto existe de recurso para fazer a administração e coloca exigências de eu quero me mudar para uma casa logo. Então, muitas vezes é necessário ter sabedoria para administrar esse recurso do marido. A mulher também insensata é aquela que não cuida das roupas que veste. Muitas vezes se veste de maneira desleixada e da forma como se veste, com roupas coladas, roupas decotadas, atraindo a atenção de outros homens e também não cuida do posicionamento nas redes sociais. Tem mulheres que chegam até a ter uma rede social privada para os seus amigos e que o marido não pode participar. E existem homens que aceitam isso. Se você é marido, se você é namorado, se você é noivo de uma mulher que tem esse posicionamento, saia dessa situação, dessa relação, porque você não tem um pacto, você não tem uma aliança com essa mulher. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu relacionamento, ela edifica a sua casa. Vamos levar em consideração o seguinte: a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 5, fala que nós somos uma casa de habitação de Deus, onde o Espírito Santo faz morada. Então, a mulher sábia edifica a sua casa também significa que ela cuida dela própria, como templo do Espírito Santo. A pílula 94. O temor do Senhor é fonte de vida. Então, nós já falamos em Provérbios, no capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já comentamos que o temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Temor também significa ter reverência, respeito, alta consideração. E é nesse sentido, o temor do Senhor é fonte de vida. Quando você considera Deus em primeiro lugar na sua vida, você tem a fonte da vida. Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte da vida, é a fonte da honra, da riqueza, da prosperidade, da felicidade, da realização. Tudo aquilo que as pessoas querem alcançar, da paz, vem do Senhor. E os versículos 2, 6, 11, 26 e 27 falam disso. O versículo 2: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Versículo 6: o zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Então, o zombador é o escarnecedor, aquele que brinca. Será que Deus existe? Será que ele não existe? Quem disse que ele existe? Ele nunca falou comigo? São os zombadores. Eles não buscam a sabedoria. Eles buscam e quando eles buscam, eles não encontram, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus ele fala com aqueles que o respeitam, com aqueles que lhe são fiéis e amigos, aqueles que zombam dele quando querem falar com ele no momento de desespero e de angústia. Deus permite que eles paguem a consequência primeiro, para depois, quando se arrependem, falar com eles. Nós comentamos isso quando estudamos Provérbios capítulo 1. Em Provérbios, no capítulo 1, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que os loucos desprezam o conhecimento e que a sabedoria está disponível para todas as pessoas o tempo todo, e que os zombadores desprezam a sabedoria, e a sabedoria diz: venha para cá, siga o meu caminho.
mas os zombadores desprezam. E depois, no momento da angústia, a sabedoria dirá, a sabedoria se rirá do zombador. É o que diz o texto de Provérbios capítulo 1, que no momento da angústia, a sabedoria dá risadas, dá gargalhadas daquele que zombou dela. E por que que isso acontece? Porque Deus não vai deixar que a pessoa que desprezou a sabedoria fique impune da sua atitude. Agora, o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Quem tem discernimento vive buscando a Deus e encontra bem rapidamente a resposta. Versículo 11: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Então, quem segue no caminho do erro, da impiedade, será destruído. Agora, a tenda dos justos, os que temem ao Senhor, florescerá. 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Veja que se você tem a Deus como o teu guia, o teu mestre, o teu orientador, no momento da sua tribulação ele será a tua força. E no momento da sua angústia ele será o teu refúgio. E o versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Então as anotações aqui da pílula 94, o temor do Senhor é fonte de vida, é a primeira, vide a pílula de Provérbios 1. Nós já comentamos aqui que Provérbios 1 é um capítulo que fala claramente, logo no princípio do livro de Provérbios, que nós precisamos ter Deus em nossa vida como a nossa fonte. E anotação 2, como obter o temor ao Senhor? É uma pergunta aqui. As pessoas às vezes perguntam, como que eu alcanço, como que eu aprendo a ter reverência e respeito por Deus? Vide a pílula que está em Provérbios 2. Em Provérbios, no capítulo 2, está escrito assim, que se você inclinar os teus ouvidos para a sabedoria com atenção e para guardar, né? Ponto número 1. Ponto número 2. E guardar no coração tudo aquilo que você ouviu com atenção. Ponto número 3. E você clamar e pedir, alçar a voz, ou seja, erguer a voz, pedindo para Deus, me dê sabedoria. Ponto número 4. E buscar a sabedoria como quem corre atrás de tesouros escondidos. Aí, ponto número 5. Entenderás o que significa o temor ao Senhor. Então, isso está escrito em Provérbios capítulo 2. Então, como nós conhecemos o temor ao Senhor? Buscando ouvir a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e guardando no coração para cumprir aquilo que é a palavra de Deus. Porque não adianta, tem muitas pessoas que sabem, mas não praticam. E essa é a diferença de muitos cristãos que estão na igreja há 20, 30 anos e não têm resultados, daquele que chegou ontem e começa a receber milagres de Deus na vida dele. Porque ele veio para Deus, ouviu a palavra e mudou de vida colocando em prática. Temor ao Senhor envolve querer conhecer a Deus e querer buscar o conhecimento de Deus e também a sua prática. Pílula 95. Evite conversar e se relacionar com insensatos, falsos, mentirosos e tolos. Temos vários versículos aqui, alguns versículos que falam sobre isso. Versículo 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Então, o insensato fala besteiras e ele acaba recebendo a vara nas suas costas. Isso é uma simbologia. A pessoa recebe as consequências da sua tolice. Versículo 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Esse versículo 5 está aqui para nos ensinar. Se você conhece uma pessoa que mente uma vez, fique de olho nela. Quem mente uma vez, mente outras vezes e você nunca pode ter confiança nessa pessoa. Isso nos traz um ensinamento. Seja sempre verdadeiro para que as pessoas tenham confiança em você. Cumpra as suas palavras para que você possa ter bons negócios, bons relacionamentos, para que vejam em você uma pessoa que é honrada em relação ao que você fala.
Versículo 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Então, versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Então, os insensatos, como eles são enganadores, falsos, eles não querem reparar o dano. Muitas vezes eles fazem uma fofoca, fazem uma calúnia, falam uma mentira a respeito de alguém, e quando eles são chamados para reparar o dano, para pedir desculpas, para corrigir, para confirmar se aquilo era verdade, eles não aceitam corrigir o erro. Eles dizem, eles não querem corrigir o erro cometido. Agora, os justos, eles querem fazer aquilo que é correto, eles têm boa vontade. Quando eles reconhecem que fizeram alguma coisa errada, eles têm a boa vontade de reparar o dano. E o versículo 25: a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Então, a verdade é o que salva. Anotações. Número 1, sobre ambiência. Ficar perto de pessoas descritas nesses versículos afeta o seu ambiente, pois somos a média de 5 pessoas com quem mais convivemos e precisamos, por isso, cuidar das pessoas com quem nos relacionamos. Ponto 2, a internet é um ambiente. Muitas pessoas entram em páginas de fofocas e interagem com mentiras, difamação, calúnia, injúria, que carregam discursos de ódio, discriminação, preconceito, mentiras, inverdades, e esse contato, mesmo que pela internet, é suficiente para gerar a tolice em quem assiste, lê, ouve ou conecta com esses conteúdos. Então não seja uma pessoa, às vezes você presta atenção no seu ambiente físico, de ficar longe de pessoas que só falam bobagens, insensatos, falsos e mentirosos, mas às vezes entra-se em uma página da internet onde está sendo falado uma fofoca ou alguma coisa a respeito de alguém, e às vezes a gente perde a sabedoria de dizer isso aqui não é conteúdo para eu ler. Eu não vou ler isso aqui. Versículo, anotação 3. O insensato, falso, mentiroso e tolo manifesta-se, mas depois não quer reparar os danos causados nas suas vítimas. Pílula 96. A riqueza é fruto de investimentos e trabalho árduo e constante. Essa aqui é a pílula 96. Para você ter riqueza, você vai ter que fazer investimentos e vai ter que ter trabalho árduo e constante. Tem pessoas que dizem que existem atalhos para a riqueza para enganar as pessoas incautas. Não caia em golpes de internet onde as pessoas prometem dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Só existe dinheiro fácil para aquele que é o golpista, que está enganando a pessoa desavisada. O versículo 4 fala: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Tem uma outra versão que diz assim: onde não há bois, o celeiro fica limpo, mas da força do boi vem a grande colheita. As anotações: número 1, quem não investe em equipamento não gasta, mas também permanece na mesma. Então aqui nós sabemos que os bois, hoje em dia existem máquinas que fazem a aragem da terra, mas antigamente, e ainda em lugares onde as pessoas não têm condições de comprar os equipamentos, os bois são usados para fazer esse trabalho. Então, os bois, eles sujam o celeiro. E existe o trabalho de ter que limpar o celeiro e cuidar da saúde dos bois, da alimentação dos bois. Tudo isso são investimentos. Mas é com esses investimentos que vem a força do boi e que traz a grande colheita. Então, você tem que fazer investimento em equipamentos para que você possa ter uma boa colheita. Então, o investimento ele é uma necessidade. Ponto 2. Para prosperar é preciso investir muito em conhecimentos e equipamentos. Para cuidar de um boi, você também precisa ter conhecimento do que ele come, qual a hora em que ele come, o que você tem que aplicar de vacina, todas essas coisas. Exige conhecimento e também equipamento para quem usa as máquinas de arar aqui.
E a anotação 3, o conhecimento envolve treinamento, workshops, cursos, mentorias, imersões e equipamentos. Aceleram o processo e tudo isso exige investimentos e trabalho árduo e constante. Não existe dinheiro fácil. A riqueza vem do investimento. Quanto você tem investido no seu autodesenvolvimento, no seu conhecimento, na área em que você trabalha, na área da sua atuação? Se você trabalha como CLT, você já pensou em como posso ter o meu próprio negócio? Que habilidades eu posso desenvolver para mudar de emprego para uma ocupação que me pague mais, que me dê uma condição melhor? Isso vai demandar de você um investimento em você mesmo. Você é o seu maior investimento. Você tem que investir em você, na sua imagem, na forma como você se veste, na forma como você se comunica, como você fala com as pessoas, na forma como você trata com as pessoas, na forma como você lida com os problemas. Você consegue lidar com a pressão ou você fica muito ansioso, tenso quando você é cobrado? Como você lida com isso? Então, quanto tempo você vai ter que investir no seu desenvolvimento para ter esse progresso na sua carreira, na sua vida profissional e financeira? Pílula 97. Planeje bem para ter uma vida extraordinária. Nós temos aqui vários versículos que falam sobre a necessidade de planejamento. Versículo 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, o homem sábio, ele presta atenção no seu caminho. Ele analisa como está indo no seu caminho. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. O versículo 10 diz: você é responsável pela sua amargura e é só você que vai senti-la, assim como você é responsável pela sua alegria e também é só você que vai desfrutar e gozar quando você tiver um motivo de alegria. Então, você precisa planejar bem os seus atos, as suas palavras, as suas decisões, porque no final, a amargura e a alegria é você que vai passar. Verso 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, às vezes, aparece uma proposta e você pensa, isso é bom, mas é necessário que você pense, antes de você dar uma resposta de uma proposta que você recebeu, converse com pessoas mais experientes nesse negócio, para que você veja se realmente se encaixa para você, para que no final você não se decepcione e acabe frustrado. Versículo 13: mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Então, muitas vezes você aceita uma proposta que vai te dar metade de alegria. Às vezes você aceita um, um relacionamento com uma pessoa que já mostrou que não tem caráter naquilo que fala, já mostrou que não cumpre aquilo que promete, e aí você está sem ninguém, às vezes, e fica com medo de ficar sozinho, de ficar sozinha, e daí você pensa assim: bem, eu estou sozinho, estou sozinha, e essa pessoa apareceu de volta. Às vezes é uma pessoa que já foi seu ex-namorado, que já foi sua ex-namorada, que você já viu que não deu certo, e você pegou e já rompeu esse relacionamento. E essa pessoa apareceu de volta no seu caminho, e aí você fala, vou ficar com essa pessoa, e às vezes até casa com essa pessoa. E aí o riso fica com esse versículo: mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. A pessoa fica com uma situação que não é completamente de felicidade. Quando você está resolvendo as coisas da sua vida, fazendo os seus planos, você precisa prestar bem atenção se realmente vai atender totalmente aquilo que você está buscando.
Esse é só um exemplo na questão do relacionamento. Às vezes isso está relacionado a um trabalho, em relação ao emprego. Você está no lugar, trabalhando naquele lugar, mas já não é mais o lugar que você quer estar. Muitas vezes é preciso investir pesado nos estudos, no aprendizado de alguma coisa para onde você quer ir, para que você possa sair logo daquela situação que traz uma parte de sofrimento. Por isso, educadores financeiros dizem que é importante você guardar uma reserva de emergência, que é você abrir uma aplicação financeira e colocar dinheiro de pelo menos uns 3 meses daquilo que você gasta todos os meses para que você possa ficar em um tempo procurando uma outra oportunidade no caso de alguma urgência. Versículo 14: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Então tudo que nós fazemos volta para nós. Se você faz um mal, esse mal vai ser devolvido para você. Se você faz o bem, você também vai ser reconhecido. Por isso é necessário planejar bem aquilo que você vai fazer, porque se você tomar uma decisão errada, essa decisão vai lhe custar. Assim como também, se você tomar uma boa decisão, isso vai lhe recompensar. Versículo 15: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Versículo 16: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Então, tomada de decisões por ímpeto, por irresponsabilidade, acabam gerando situações terríveis. Vamos lembrar aqui daquela pessoa que sai com alguém numa noite porque diz: eu estou sozinho, então vou ficar com essa pessoa. De repente aparece o quê? Uma gravidez precoce, uma gravidez indesejada, e depois a pessoa quer defender o aborto, quando, no caso da mulher, ela deveria ter cuidado daquele relacionamento, a responsabilidade de se precaver era dela e ela poderia ter feito isso antes. Depois as pessoas colocam a culpa um no outro. A responsabilidade é tanto do homem quanto da mulher, mas a realidade é que é a mulher que gera a criança. E é a mulher que vai assumir esse compromisso. Por isso, nós chamamos a atenção sempre para as mulheres nesse aspecto. Porque, no final, é a mulher que assume a responsabilidade maior por uma por uma por um momento de impetuosidade. Versículo 32: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Então, os ímpios, na hora que chega a desgraça, eles não têm nenhuma proteção, como, por exemplo, se a pessoa perde o emprego, ela não fez a sua reserva de emergência, ela fica: e agora? Como é que eu vou fazer? Agora, os justos, aqueles que se acautelam, que buscam a sua proteção antecipadamente, têm aquela reserva, têm como se sustentar durante um tempo para até conseguirem uma recolocação no mercado. E o versículo 33: a sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Esse versículo 33 está dizendo o seguinte: todas as pessoas têm a chance de conhecer a sabedoria. Ela repousa no coração dos que têm discernimento, mas mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. O tolo nunca pode dizer: nunca apareceu alguém para me dar um conselho para eu não fazer isso. Se você conversa com a pessoa que ficou grávida de maneira precoce ou que ficou grávida em uma situação indesejada, ela vai dizer: meu pai falou para mim, a minha mãe falou para mim, o pastor falou para mim, a minha amiga falou para mim, alguém falou. Mas a pessoa segue o caminho da tolice porque é uma escolha, é uma decisão.
O versículo 35, o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então, se você trabalha em uma empresa, você tem um líder, você tem um chefe, você tem um supervisor, você tem um diretor, você tem um presidente. Essas pessoas ocupam o cargo de reis. Eles estão com o governo. O servo sábio agrada o rei. Então, aquela pessoa que está trabalhando naquele local vai procurar fazer o seu melhor para agradar o seu superior, mas aquele que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Aquele que não cumpre o que deve cumprir acaba recebendo a, as penalidades por aquilo que não faz. Então, essa é a pílula 97. Planeje bem para ter uma vida extraordinária. Planeje bem como você vai ter a sua vida espiritual. Procure caminhar com Deus. Procure orar todos os dias. Procure ler a palavra todos os dias para que você conheça a vontade de Deus. Procure dominar a sua vontade. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, a vontade da nossa carne, muitas vezes, quer nos levar para a desgraça, para a ruína, para a morte. Nós precisamos prestar atenção no combate entre o nosso espírito com a nossa carne e dar mais espaço para aquilo que o Espírito Santo nos orienta, para termos uma vida extraordinária. As anotações aqui são: número 1, o planejamento é uma ferramenta fundamental para uma vida extraordinária. Por isso, ter sabedoria, que envolve instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, é essencial. Vide Provérbios 9. Nós, em Provérbios 9, o capítulo inteiro explica essas questões, do quanto é importante ter sabedoria para tomar boas decisões. Anotação 2: muitas vezes a aparência engana. Por isso é tão importante planejar bem, com cautela e tomar conselho e ver onde pisa para não cair em situações difíceis e até em morte. E anotação 3: os ímpios e tolos não planejam e sofrem com a calamidade por falta de discernimento. Pílula 98. Domine a ira, a irritação e a raiva. Versículo 17. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. E o 19. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Anotações: fizemos apenas uma aqui. Quem se irrita facilmente sofre muitos prejuízos, desde sua família até nas relações profissionais, de negócios e até entre os irmãos da igreja. Por isso é básico buscar autocontrole para vencer a ira, a irritação, para uma vida mais calma e em paz. Lembrei agora da situação de trânsito, que é muito comum. As pessoas saem um pouco atrasadas para o trabalho, para a faculdade, muitas vezes no trânsito acabam se irritando mais facilmente, porque não tomaram cautela de saírem um pouco mais cedo para poderem dirigir com calma e com tranquilidade. Às vezes você está calmo e tranquilo, mas tem a pessoa que está atrás de você e que está dirigindo colado em você. E muitas vezes é preciso ter prudência para não responder ao outro que está com raiva, que está atrasado, para que você não caia na tolice de se envolver até mesmo em um laço de morte, dependendo da situação. Pílula 99. Prospere, mas respeite os pobres. Esses versículos que vamos ler falam sobre a riqueza, mas que muitas pessoas conseguem a riqueza e depois elas desprezam o pobre, como se elas fossem melhores. E Deus não se agrada disso. Veja aqui os versículos 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Versículo 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Então, por que tratar mal os pobres desprezados é pecado? Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Deus ama os pobres e deseja que eles prosperem. O pobre é aquele que é improdutivo, aquele que não encontrou um caminho
de realização, está perdido na vida. Mas o fato dele estar perdido não significa que ele deve ser desprezado. O pobre precisa de ajuda, apoio, auxílio. Não o pobre que é pobre porque está preguiçoso. Esse deve sofrer a consequência da sua preguiça. Mas aquele pobre que não teve oportunidade, porque quantas pessoas vieram de famílias pobres e, com o trabalho, com a dedicação, prosperaram. Então, não se deve desprezar o próximo com esse argumento. Ah, é porque ele é pobre eu o desprezo. Quem é pobre precisa de oportunidade. E quem é preguiçoso deve sofrer as consequências da sua preguiça. Versículo Provérbios 6 fala isso. Fala assim: ó preguiçoso, até quando você vai ficar de braços cruzados? A fome lhe virá como um ladrão, virá de repente. Isso está em Provérbios 6. Versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Então, se você planeja a sua vida, você vai prosperar. 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, quem só fala não prospera. 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. Então, a riqueza dos sábios é a sua coroa. Os sábios têm conhecimento, conseguem prosperidade, têm nisso a sua coroa. Os insensatos são os que só falam e ficam apenas na sua própria insensatez. 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Então, esses são os versículos que falam sobre essa pílula. Prospere, mas respeite os pobres. É um dever nosso prosperar. Anotações. A número 1. Deus quer que amemos uns aos outros. Deus não quer que se despreze o pobre. E anotação 2. Deus deseja que seus filhos prosperem para que possam contribuir com o crescimento do reino dele na terra, pois quer alcançar e salvar a todos, pois morreu por todos, como se lê em João 3,16. Lá em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama a todos. Ele ama ao rico, ele ama ao pobre, então desprezar o pobre em razão da pobreza é algo que Deus não concorda. Mas Deus deseja que todos prosperem. Deus deseja que todos busquem a prosperidade e tenham uma vida feliz. Mesmo quando ele fala em João 16, João no capítulo 16, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. É claro que no meio da prosperidade surgem desafios, problemas a serem enfrentados. Mas no meio de tudo isso, Deus está presente conosco nos nossos projetos. Pílula 100. Governe com a justiça. Versículo 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então aqui, uma grande população é a glória do rei. Significa que para que uma pessoa seja prefeito, governador, presidente de uma nação, ele precisa ter apoio. Uma grande população aqui nesse texto significa que ele precisa ter concordância da maioria. Mas sem súditos, o príncipe está arruinado. Quando ele não tem aprovação da população, ele está arruinado. Vão querer que ele seja colocado para fora. Não vão mais aceitá-lo naquele cargo de liderança e de poder. Agora, o versículo 34. A justiça engrandece a nação. Então, aquele que é rei, governador, prefeito, presidente, que tem uma liderança em um certo local, quando ele age com justiça, ele engrandece aquele agrupamento. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Pecar
significa errar o alvo. Então, é errar o alvo envolver-se com corrupção, desvio de verbas e práticas ilícitas. Se um governante se envolve no pecado, ou seja, ele erra os objetivos da razão pela qual ele está governando, isso é uma vergonha para qualquer povo. Então, as anotações, número 1, um rei é um líder, chefe, supervisor, professor, mentor, prefeito, governador, presidente, enfim, alguém que exerce alguma liderança. Ter uma grande população significa ter apoio, pois sem apoio ele está arruinado. E anotação 2. Quando o líder governa com justiça, o país prospera, mas quando envolve a corrupção, leva o país para a vergonha em seus resultados. Pílula 100. A paciência é uma virtude importante. Versículo 29 fala: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. As anotações: número 1. O paciente é aquele que teme ao Senhor e pede discernimento antes de uma decisão, enquanto que o precipitado decide sem pensar e sofre as consequências. Anotação 2, em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 5, no versículo 3 até o versículo 5, está escrito que nós devemos nos gloriar, ou seja, devemos sentir alegria nas tribulações também, porque trazem desafios, que nos trazem experiência e nos levam a lugares mais distantes pelos desafios propostos. Na tribulação, você precisa de novos conteúdos, lições, conselhos, inteligência, entendimentos e experiências que depois servem para você e também para mais pessoas ao seu redor. Então o texto fala assim: e nós também ficamos alegres com as tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a perseverança, e a perseverança não, produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Ou seja, a pessoa que passa pelos desafios das tribulações, ela vai enfrentando a tribulação e vai ganhando paciência com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo que ela está ganhando paciência, porque se você não pode mudar aquela situação, não há o que se fazer, você vai vendo uma forma de resolver aquilo ali. E nesse processo, você vai ganhando experiência, vai ganhando lições, conhecimentos. E desses conhecimentos, você consegue passar por cima e vencer aquela situação. E aí você volta a ficar alegre, você ganha esperança. E quando você tem esperança, você você segue avante sem confusão. Você fala: agora já resolvi esse problema. Agora aquilo que estava me gerando confusão já já está resolvido. E a pílula 102. A inveja apodrece os ossos. Versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Anotações. Número 1. A inveja vem sempre de comparação. Nunca se compare com outra pessoa. Compare-se só com você mesmo e avalie o seu crescimento diário. Quando você olha para outra pessoa que está lá no Instagram, no Facebook, mostrando o corpo que já está perfeito, mostrando o resultado do diploma, a pessoa não tira fotografia enquanto está indo todos os dias para a aula, pagando o preço de estar ali cursando um treinamento. Ela tira a foto e posta no Instagram ou na rede social quando ela está no dia da formatura. A pessoa posta a foto da festa do casamento, mas ela não posta os desafios, as superações, o que ela teve que aprender, como que ela teve que lidar com a diferença do outro até conseguirem encaixar se encaixar até chegarem ao passarem pelo namoro, pelo noivado, até chegarem no casamento. A pessoa tira foto do carro novo ou da casa, mas ela não mostra qual foi o processo que ela passou até ela conseguir chegar até aquele resultado. Então, quando você olha aquilo que está na rede social, no Facebook, no Instagram da outra pessoa, não fique com inveja. Aquela pessoa que está fazendo aquela viagem que talvez você queria fazer, ela certamente ou ela já investiu o dinheiro antecipadamente, já pagou aquela viagem, ou quando ela voltar,
ela vai assumir um compromisso e vai assumir aquela responsabilidade. Então, não se compare com a outra pessoa, porque as consequências que aquela pessoa está pagando, pode ser que você não queira pagar aquele preço. Às vezes você fica com inveja de uma pessoa que fez um certo curso, tem uma certa formação. Você estaria disposto a ficar, às vezes, 4, 5 anos estudando todos os dias para conseguir obter aquele título? Então, é isso que se precisa pensar. Compare você com você mesmo. Ponto 2: o despeito, o desprezo pela conquista do próximo é um sinal de inveja. Procure sentir alegria pelo sucesso de outra pessoa. Ah, aqui ele pulou. Deixa eu pegar isso aqui e colocar de volta aqui. Sim, agora 2. O despeito ou desprezo pela conquista do próximo é um sinal de inveja. Procure sentir alegria pelo sucesso e realização do outro. E pense, se fosse eu ali, eu queria que as pessoas ficassem felizes comigo. Então, vou ficar feliz por ele, por ela. Diga em voz alta isso, para que você se conscientize de que está com inveja e para que você possa tratá-la em seu coração e não deixá-la ficar ali escondida. Então tem aquela pessoa que você fala assim: fulano comprou um carro novo. E a pessoa logo responde: com que dinheiro? Se até ontem ela estava sem dinheiro, como é que ela conseguiu comprar o carro? Então, essas manifestações são manifestações de inveja. A Maria conseguiu a promoção no trabalho. Ah, ela só conseguiu porque provavelmente ela se envolveu com o chefe. A pessoa sempre vai encontrar um argumento para diminuir. Ela manifesta despeito, desprezo pela conquista do próximo. Muitas vezes, essa manifestação de despeito, de desprezo pela conquista do próximo, é um sinal de que se está com inveja. E ter a consciência disso é importante para tratar da inveja dentro de si, não deixar a inveja crescer. E número 3, se você deixar a inveja se manifestar pelo despeito, ela se aloja em seu coração e paralisa você. Mas se você a admite e trata, você tem a chance de pontuar o que precisa fazer para conseguir mudar de vida também e alcançar uma vida melhor e começar a fazer um plano de metas para você mudar. A inveja é algo que as pessoas em geral não admitem. Às vezes elas estão com aquele sentimento no coração, mas se você disser é inveja, a pessoa vai dizer eu com inveja? Eu não tenho inveja. E melhor do que não admitir é perceber que se está com inveja e dizer eu tenho que tratar isso. Eu não posso carregar esse sentimento comigo, porque senão isso fica como uma doença que o texto da palavra fala que o coração em paz dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos, ela vai corroendo o invejoso que não trata desse sentimento. Essas são as pílulas aqui que nós colhemos da leitura de Provérbios 14. Então fala da mulher sábia, do temor ao Senhor, das riquezas e como devemos lidar com as pessoas que estão na pobreza, do planejamento, da ira, da justiça, da paciência e da inveja. Deus abençoe o seu dia, sua vida, hoje e sempre. Amém.